Olá, meus alunos. Sejam bem-vindos à primeira aula de robótica à distância. Tá? Hoje, para começar, nós vamos falar um pouco sobre a história da robótica. Tá? É uma história que começou aí em 1804, na França, com a construção de uma máquina de tear, tá? Que foi automatizada. Na verdade, ela era programável. Tá? Não programável como nós conhecemos hoje, mas ela usava um sistema de cartões perfurados que deu origem depois também à informática, tá certo? Então foi a primeira máquina a linkar o que é lógico com o que é físico. Então foi o primeiro equipamento a dar origem aí ao desenvolvimento da robótica. Depois disso, somente em 1920 surgiu a palavra robô, que derivou da palavra robota. Tá? Robota significaria serviços compulsórios ou trabalho forçado. Tá? E foi dito por uma pessoa que escrevia peças de teatro. Depois disso, esse termo ele se popularizou no ramo da robótica, tá? Dando origem aí, então à palavra robô que nós conhecemos hoje. Depois disso, Isaac Asimov desenvolveu em 1950 as 3 leis fundamentais da robótica. Tá? São leis que foram criadas antes da existência dos robôs, mas como ele era um escritor de livros e escreveu o livro Eu, Robô, ele se baseou no livro para criar as 3 leis que são até hoje muito conhecidas. A primeira diz que um robô não pode machucar um homem ou deixar que ele se machuque. Tá? A segunda lei ele diz que os robôs devem obedecer aos homens, desde que não vão contra a primeira lei. E a terceira lei diz que eles têm que se proteger, desde que isso não vá contra a primeira e a segunda lei. Tá? Depois disso, em 1959, foram desenvolvidos os primeiros robôs que foram comercializados. Tá? Eles foram desenvolvidos por uma empresa chamada Planet Corporation. Tá certo? Eram robôs bem simples, né, bem primitivos, porém foram os primeiros aí a serem desenvolvidos e comercializados. No ano 60, foi desenvolvido o robô Unimate. Ele utilizava cálculo numérico, tinha sistema hidráulico e foi o primeiro a ser utilizado numa linha de montagem da Ford. Tá? Em 68, Stanford desenvolveu o robô Shakey. Ele tinha um sistema de câmera de vídeo e um sensor de contato. Então foi o primeiro robô a ser realimentado e trabalhar aí num sistema de malha fechada. Depois de 3 anos, eles desenvolveram sistemas de atuadores elétricos também, em um robô já de 6 eixos. Então foi uma boa evolução aí com os robôs de Stanford. Tá? Depois disso, em 83, nós tivemos aí o primeiro robô desenvolvido pela KUKA. A KUKA, ela foi fundada bem antes disso, mas em 83 ela fez aí o primeiro robô dela e foi um robô também de 6 eixos e foi o primeiro a ter o controle eletrônico. Então, a KUKA, que eu estou falando dela porque o nosso robô é da KUKA, então nós vamos trabalhar bem com ele. É bom conhecer a história dele também. Ele foi desenvolvido aí, né, desde 83 e o primeiro já foi inovador. Então é por isso que hoje, até hoje, a empresa KUKA é uma das maiores no ramo da automação, tá? E da robótica, lógico. Nesse mesmo ano, em 73, desculpa, não 83, foi desenvolvido também a primeira linguagem de programação específica para robótica, que foi chamada de Wave, tá? Coincidentemente aí, na mesma data de criação do primeiro robô da KUKA. Em 78 foi desenvolvido o robô Puma, que esse sim é bem semelhante ao que nós usamos hoje. Tá? A palavra Puma aí é uma sigla que indica uma máquina de produção universal. Tá? Até hoje você encontra robôs do tipo Puma para vender no mercado, é bem comum. Depois disso surgiram os robôs do tipo Scara, né? O Scara surgiu
em 79, se eu não me engano. O SCARA, ele é um tipo de robô seletivo, também muito usado na indústria hoje em dia, muito vendido hoje em dia, um dos mais vendidos que tem por aí. Depois disso, agora sim, em 83, nós tivemos a primeira linha de montagem automatizada usando robôs, tá? Uma linha de montagem do tipo flexível, que não fabrica um tipo de equipamento, ele fabrica diversos tipos de equipamentos, tá? Não era ainda uma linha de montagem programável como nós temos hoje, mas é uma linha de montagem flexível. A primeira foi em 83, tá? Depois disso, em 97, nós tivemos aí uma boa evolução dos robôs do tipo humanoide, né? Em 97 nós tivemos um robô chamado Deep Blue da IBM que venceu o campeão mundial de xadrez na época dele. Nós tivemos também o primeiro robô a conseguir subir escadas. Nós tivemos a primeira liga de robôs também que foi desenvolvida aí, né, de futebol, né? Então, primeiro jogo de futebol entre robôs. Eram robôs pequenos, tá? Nada muito louco assim, avançado, mas foi a primeira vez, né? Isso em 97, foi o boom aí dos robôs do tipo humanoide. Em 2015 foram vendidos 250 e poucos mil robôs, né? Então, a partir daí, na indústria global, ele se popularizou demais, né? Em 2018, 2019, nós já tivemos robôs fazendo cirurgias em humanos aqui no Brasil, inclusive pelo SUS, né? Então a robótica não é mais uma coisa de outro mundo, uma coisa de outro país. O próprio SUS daqui já utiliza, né? Semanalmente, várias cirurgias são feitas por robôs aqui no Brasil pelo SUS, né? E a previsão para o futuro é que até 2025 a área da robótica movimente 87 bilhões de dólares, se eu não me engano. Então, tem muito campo aí para quem está vindo, tá? Para quem está chegando na área, tá certo? Nós vamos ver um pequeno vídeo agora de uma linha antiga de produção.
Esse vídeo que passou agora, ele mostra como que as coisas eram feitas antigamente, tá? Nós vamos ver agora um segundo vídeo que mostra como que as coisas são feitas hoje em dia, tá? Então assiste aí.
Nein, schön rausholen. Gut. Oh ja. É isso aí, pessoal. A primeira aula foi bem falada, tá? Mas vai ser a única aula que vai ser assim, tá certo? As próximas aulas não vão ser nesse formato, vão ser bem diferentes, tá? Espero que melhores também. A primeira é um método de aprendizado para mim e para vocês. Então eu estou fazendo essa como uma espécie de revisão para vocês se habituarem aí com o sistema, para que eu possa também me habituar, né? Mas conforme for passando o tempo, eu espero que as aulas vão melhorando, a qualidade vai melhorando, tá? E me dá um feedback aí de vocês, o que vocês acharam, certo?
Obrigado, pessoal.